Salve galera, tudo bom? Olha, nem ia falar sobre esse assunto, mas como as pessoas têm perguntado bastante e querendo saber a resposta, vou aproveitar o hype do momento para dar minha opinião, já que perguntaram, hein? Senão eu nem falaria nada. Bom, o carro do momento foi lançado hoje, quarta-feira, 28 de fevereiro de 24. Estamos falando do Dolphin Mini ou Seagull. E as pessoas querem saber falar sobre isso, porque foi prometido ser o elétrico mais barato do Brasil, só que isso acabou não acontecendo. Mais de 6 mil pessoas já tinham feito a pré-reserva antes, acreditando ser o elétrico mais barato do Brasil, e isso não aconteceu. O carro veio num valor de 115 mil, por volta disso, e com desconto de quem tinha feito a pré-reserva ia para 105, né? 105.800, 115.800 é o preço cheio. E eu acho que assim, ok, eu acho que pelo que eu falar agora do carro, o que eu acho? Eu não vi, só vi os releases do que as pessoas estavam mostrando e o que a própria BYD já falou desse carro. Eu acho que o carro veio numa proposta muito interessante, afinal de contas vem com uma tecnologia que o Dolphin comum não tem, como carregador por indução, por exemplo, ajuste do banco elétrico, a profundidade do volante. Então são coisas interessantes para um carro super compacto, né? Mas eu penso que o que as pessoas ficaram frustradas foi a questão do valor em si. E disso não dá para jogar responsabilidade na BYD, não. Eu não vi a própria BYD prometer nada. Ela dizer que seria o elétrico mais barato, ou ela dizer que seria 99 mil ou 89 mil. Eu não ouvi e nem vi a BYD fazer isso. Eu vi influenciadores que costumam divulgar a marca falar isso, mas daí não é responsabilidade da montadora. Pode ser que eles tenham sido contratados para poder falar, pode ser, mas acredito que essa questão da especulação, esse hype que se criou, foi talvez mais um movimento deles. Não sei se foi estratégia da marca ou não, mas não dá pra gente falar que a BYD não prometeu, sabe, não cumpriu o que prometeu. Ela prometeu um carro compacto, com preço competitivo e que fosse interessante para o público brasileiro, e entregou. É isso. A questão dos números, eu já acho que aí já fica complicado querer falar da marca em si. E então, essa polarização, eu acabei de falar isso, postei ontem um vídeo sobre isso, sobre a polarização da turma, né? Quem é pró uma marca ou pró outra marca. A BYD faz carros super interessantes. Tem gente que fala que o marketing, né, não é tão ético assim, não é tão transparente assim. Sinceramente, eu não vi nada para falar contra, não. A questão da garantia, sim, achei que foi uma coisa que eles pegaram muito em cima da garantia, e realmente a garantia tinha tantas coisas que não seguia o padrão, que acabava ficando estranho você dizer que o carro tinha 5 anos de garantia, só que metade dele não tinha. Então, estranho. Falando nisso, eles corrigiram, e agora a multimídia passa a ter 3 anos de garantia, né? Antes era 1 ano, agora são 3 anos. Então isso mostra que a marca ouve os seus consumidores e busca uma solução. Então todo mundo reclamando da multimídia de 1 ano só de garantia, 1 ano de garantia, eles foram lá e aumentaram o prazo de garantia. Ponto positivo para a marca. Agora, dizer que a própria marca criou esse hype, fez todo mundo
que estava interessado em entrar nessa pré-venda para poder estourar, todo mundo falar do nome e depois entregar um preço que não condiz, a gente não pode afirmar que foi a própria montadora que fez isso. Afinal de contas, nos comunicados da própria montadora, ela nunca disse isso. Agora, se algumas pessoas foram contratadas por ela para gerar esse burburinho, o nome ficar, o mercado ficar em alvoroço, tudo isso, para depois ela desmentir isso e colocar um preço mais alto, não dá para garantir. Então a gente não pode julgar por isso. Então, o que dá para falar? Achei o carro interessante, não me agrada muito o visual e nem a proposta, a questão da câmera 360, ADAS, tipo, se nós temos o Oriskin, por exemplo, com tudo isso, ou temos, por exemplo, a gente pode equiparar em questão de equipamento, o Renault Kwid, também tem os equipamentos bem próximos do Dolphin, e o Kwid é abaixo dos 100 mil. Então, se a gente for falar de preço, o Renault continua sendo o elétrico mais barato do Brasil e com os equipamentos bem parecidos. Então, acho que aí fica delicado de querer acusar uma montadora, porque dela mesma a gente não ouviu falar. Sobre a questão de como as montadoras estão reagindo às críticas dos seus consumidores. Sobre a posição da BYD de ter aumentado o prazo de garantia da multimídia, mostrou que ela está com a escuta ativa e disposta a se encaixar do seu público brasileiro, que está sendo bem receptivo. E esse é um ponto muito positivo. Isso não é que agora que cobrou. Não, cada país, cada montadora tem a sua estratégia, tem o seu modo de trabalho, e se viu que o público novo não está agradando, não está satisfeito, e você pode mudar isso é um ponto muito positivo, diferente do que se fosse uma empresa de que batesse o pé ou ignorasse o caso. Então isso daí é uma coisa bem interessante, assim como a gente também tem dados da GWM se posicionando, dizendo que algumas coisas que nós estamos reclamando, ela está avaliando, como por exemplo o uso do aplicativo, como por exemplo o pneu do carro, que tem muita gente que reclama do pneu, eles estão buscando uma solução. Então isso também mostra que a empresa tá com a escuta ativa, e isso quem ganha somos nós, consumidores. Muito certo. Beleza? Então, no resuminho, o que eu acho do carro? Acho a proposta interessante para quem tá no uso urbano e só quer um carro elétrico para trabalhar, para tal, assim, acho bacana. Mas confesso que pelo preço, 115, se eu gostasse do design e não ligasse para a questão de ADAS e nada, eu ficaria talvez com o Dolphin normal. A diferença de preço é muito pequena e você tem umas coisas interessantes nele. Ou então já iria para o Oriskin, por exemplo, que já vem com ADAS, é um carro um pouco mais aconchegante interno, o visual me agrada mais. Mas entregou o que prometeu, um carro acessível, com tecnologias interessantes e tamanho e proporção interessante. E com uma condição bacana, né? Uns 10 mil de desconto com carregador wallbox, né? Isso daí é uma coisa bem interessante também. Então, essa é a minha opinião. Tá bom? Valeu, galera. Até mais.